O cheiro de papel novo e tinta fresca do contrato de venda ainda estava na minha mão. Eu tinha acabado de assinar a última folha, ali mesmo, na frente do tabelião. Não olhei para trás. Não podia. A chave da casa, aquela que eu paguei com meu suor de anos, não estava mais no meu bolso. Estava na mão do corretor, que sorria como se tivesse acabado de ganhar na loteria. E ele tinha, na verdade. Eu estava livre. Mas a liberdade tinha um preço, a dor que eu sabia que viria para a Patrícia, e o choque que a Camila ia levar. Eu me senti um monstro, mas um monstro que finalmente respirava. Saí do cartório e entrei no carro. O porta-malas estava cheio. Não de malas de viagem, mas de caixas de papelão velhas e gastas. Tinha levado só o essencial, as coisas que Patrícia e Camila nunca notariam que faltavam. O violão empoeirado, a coleção de LPs que só eu ouvia, as fotos da minha mãe. Liguei o carro. O motor roncou baixo, uma promessa de estrada. Eu estava indo para o Nordeste, para uma vida que não tinha luxo, mas que tinha paz. Dirigi pelas ruas que eu conhecia, cada esquina me lembrando de um pagamento de prestação, de uma briga silenciosa na cozinha. Quando passei pela frente da casa, a fachada branca parecia me zombar. Era minha, e agora não era mais. Vi Camila na janela, mexendo no celular, com aquela cara de tédio que ela sempre tinha. Ela não fazia ideia. Nenhuma ideia do que estava prestes a acontecer. Ela tinha me mandado sumir, e eu sumi. Mas eu sumi levando o chão debaixo dos pés dela. Foi a coisa mais cruel que eu já fiz, e a mais necessária. Eu apertei o volante, a garganta seca. A notificação de despejo chegaria em 10 dias, e eu estaria a milhares de quilômetros de distância, no calor de Alagoas, sentindo o cheiro do mar, enquanto elas sentiam o cheiro do desespero. Eu sabia que Patrícia ia me odiar para sempre. Mas eu já estava sendo odiado há anos, e de graça. Pelo menos agora, eu tinha a paz. Se você já passou por isso, de ter que tomar uma decisão drástica para salvar a sua própria sanidade, você entende o peso desse momento. É por isso que eu decidi contar essa história inteira, do começo. Se você está aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá? E me conta nos comentários de que cidade do Brasil você está assistindo. Eu preciso saber que não estou falando sozinho nessa estrada. Eu preciso voltar um pouco para você entender o inferno que era morar naquela casa. Meu nome é Gustavo, tenho 38 anos, e a gente morava em Campinas, num condomínio que, sinceramente, era caro demais para o meu salário. Mas Patrícia sempre fez questão. Patrícia, minha esposa, é uma mulher boa, séria, mas que tem um defeito grave. Ela não enxerga a realidade quando essa realidade envolve a filha dela, a Camila. Eu conheci Patrícia quando Camila tinha 10 anos. Eu não sou o pai biológico, mas eu entrei na vida delas disposto a ser o melhor padrasto do mundo. Eu amava a Patrícia, e por extensão, eu tentei amar a Camila. Eram anos bons no começo. Camila era uma criança dócil, me chamava de tio Gus, depois de Gus. Eu era o cara que montava os móveis, que levava para a pré-escola, que pagava as contas. E as contas eram muitas. A casa em si, aquela que eu vendi, era 100% minha. Eu comprei ela 2 anos antes de conhecer Patrícia, com o dinheiro da venda do meu apartamento de solteiro e um financiamento pesado que eu levei nas costas. Depois que casamos, Patrícia parou de pagar o aluguel do AP antigo dela e viemos morar juntos. A ideia era que Patrícia ajudasse nas despesas do dia a dia e ela ajudava com o básico, supermercado, escola da Camila. Mas a pressão do financiamento e o padrão de vida que ela impôs fizeram com que o meu salário fosse sugado por inteiro. Eu trabalhava com TI, consultoria para empresas grandes. Era um emprego que me dava um bom dinheiro, mas que me matava de estresse. À medida que Camila crescia, a situação piorava. Ela virou adolescente e junto veio o direito de achar que o mundo devia tudo a ela. Aos 17 anos, Camila era a rainha da casa. Ela não era só mimada, ela era abusiva. Usava meu cartão de crédito sem perguntar, porque o dela tinha limite baixo, deixava o quarto dela parecendo um lixão, e se eu reclamasse, ela fazia um drama de cinema, chorando e gritando que eu odiava ela. Patrícia sempre defendia. Gus, ela está na fase rebelde. Deixa ela, não estraga o clima. O clima já estava estragado. Eu vivia numa casa onde eu era o caixa eletrônico, o motorista de aplicativo, e o faz tudo que não podia reclamar. Eram anos de desrespeito constante. Eu tentava conversar com Patrícia sobre isso. Eu dizia, Pat, ela precisa de limites. Ela me trata como um empregado. E ela sempre voltava com o mesmo discurso. Você é muito duro com ela. Ela tem a vida dela,
Os amigos dela. Ela te adora, Gus, só está estressada com o vestibular. Não, ela não me adorava. Ela me tolerava porque eu pagava o plano de celular caríssimo dela, as roupas de marca e as viagens de formatura. A gota d'água começou a pingar no meu bolso, e não na minha paciência, que já estava zero. Eu tive um corte na minha consultoria. O mercado de tecnologia deu uma balançada, e a empresa onde eu era terceirizado reduziu os contratos. Não foi demissão, mas a carga horária diminuiu, e, consequentemente, o meu faturamento caiu uns 30%. Eu estava no limite. O financiamento da casa era pesado, e o condomínio mais as despesas de Camila me sufocavam. Eu avisei Patrícia que a gente precisava apertar o cinto. Amor, não dá mais para manter a mensalidade daquela academia de luxo da Camila, e a mesada dela precisa diminuir pela metade. Eu disse, sentado na mesa da cozinha, mostrando os extratos. Minha voz estava calma, mas eu estava desesperado. Patrícia me olhou como se eu tivesse sugerido que ela vendesse um rim. Ela cruzou os braços. Gustavo, você está exagerando. É só um momento ruim. Você sempre dá um jeito. Faz uns freelas à noite. O jeito sou eu trabalhando 14 horas por dia, Pati. E a Camila nem valoriza isso. Ela gasta R$1.000 por mês em delivery, de comida que ela nem come. Eu vi a fatura, Patrícia. Ela pede um monte de coisa e joga fora metade. É um desrespeito com o meu dinheiro e com o meu esforço. A discussão foi feia. Patrícia disse que eu estava sendo mesquinho, que eu estava querendo castigar a filha dela porque eu estava estressado com o trabalho. Na cabeça dela, eu tinha uma obrigação eterna de sustentar o luxo da Camila, independente do meu bem-estar. Se você não consegue manter o padrão que tínhamos, então a gente vende essa casa e compra uma menor. Mas você não vai tirar as coisas da Camila só por pirraça. Ela finalizou, batendo a porta do quarto. Eu fiquei sozinho na cozinha, olhando para a pilha de contas. Vender a casa? Ela falava como se fosse um bem comum, uma decisão conjunta. Mas era a minha casa. A minha dívida. O pior veio 2 dias depois. Era sábado. Eu estava tentando consertar a torneira da área de serviço, que estava pingando há semanas. Eu tinha prometido a Patrícia que faria isso. Eu estava agachado, sujo de graxa, exausto. Camila desceu as escadas, atrasada, já gritando no celular com uma amiga. Ela tinha marcado um churrasco na casa de uma colega, e eu tinha prometido levar ela de carro. Camila, espera aí, eu já te levo. Só vou terminar isso. Eu falei, sem olhar para ela. Ela parou na porta da cozinha, apoiada no batente, e revirou os olhos de um jeito que me fez ferver o sangue. O cheiro do perfume caro dela, que eu tinha pago, invadiu a área de serviço. Ai, Gus, que drama! Você não podia ter feito isso antes? Você sempre enrola para fazer as coisas. Eu vou me atrasar por sua causa. É sempre você que estraga tudo. Eu larguei a chave inglesa no chão. O barulho de metal ecoou. Eu me levantei, limpando o suor da testa. Camila, eu estou consertando algo que você nem nota. Eu estou tentando manter essa casa funcionando para você e sua mãe viverem bem. Um pouco de paciência, por favor. Eu estou cansado. Ela bufou. Não era mais a adolescente mimada. Era a cobra pronta para o bote. Ela se aproximou e a voz dela era baixa e cortante. Sabe qual é o problema, Gustavo? O problema é que você é chato. Você é um peso. Minha mãe ficaria muito melhor se você sumisse. Ninguém te aguenta mais aqui. Você fica contando moeda e reclamando o tempo todo. Vende essa casa e some, Gus. Ninguém vai sentir sua falta. Silêncio absoluto. A frase dela não foi dita num acesso de raiva. Foi dita com uma frieza calculada, olhando fundo nos meus olhos, como se estivesse lendo um roteiro. Ela queria me machucar, e conseguiu. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Eu não respondi. Não podia. Se eu abrisse a boca, eu ia explodir. Eu só peguei a chave inglesa, limpei a graxa na minha calça e subi as escadas, deixando a torneira pingando. Camila ficou lá embaixo, confusa com a minha falta de reação. Ela provavelmente esperava que eu gritasse, que eu a castigasse, que eu corresse para a mãe dela chorando. Mas eu não fiz nada disso. Eu fui para o meu quarto, fechei a porta e me sentei na beira da cama. Eu não chorei. Eu senti um vazio tão grande que parecia que tinham arrancado meu estômago. Ninguém te aguenta mais aqui. Vende essa casa e some. Naquele momento, a ficha caiu. Não era só a Camila. Era Patrícia também. Patrícia nunca me defendeu. Patrícia nunca a corrigiu de verdade. Elas eram um time, e eu era o adversário que pagava a conta. E a casa era minha, só minha. O plano nasceu ali,
na beira da cama, silencioso e brutal. Eu peguei a escritura da casa, que ficava guardada no cofre pequeno no escritório, e li de novo. Meu nome, apenas. Sem Patrícia. A gente nunca fez comunhão total de bens, e a casa era patrimônio anterior ao casamento. Patrícia sabia disso, claro, mas ela vivia na ilusão de que, como casados, a casa era deles. Na segunda-feira, eu não fui trabalhar. Eu liguei para o meu chefe e inventei uma dor de cabeça terrível. Eu passei a manhã pesquisando corretores de imóveis discretos em Campinas. Eu precisava de alguém que vendesse a casa rápido, sem alarde, e que me garantisse sigilo total. Eu não podia arriscar que Patrícia descobrisse. Ela teria tempo para tentar algum recurso legal, ou pior, me manipular emocionalmente para eu desistir. Eu encontrei um corretor, o Marcelo, um cara mais velho que tinha fama de ser rápido e eficiente. Marquei um café no centro, longe de casa, num lugar que Patrícia nunca frequentaria. Marcelo, a situação é a seguinte, eu disse, olhando para o meu café esfriando. Eu preciso vender minha casa, rápido, e ninguém pode saber. Ninguém. Minha esposa e enteada não podem ter a menor ideia. Marcelo era profissional. Ele não perguntou se era divórcio ou fuga. Ele só perguntou o preço e a urgência. Eu disse que precisava do dinheiro em 60 dias, no máximo. Ele fez as contas. O mercado estava aquecido. A casa valia um bom dinheiro, o suficiente para eu quitar o financiamento restante, e ainda sobrar uma quantia considerável para eu recomeçar a vida. Sua esposa está ciente dos termos de posse do imóvel, correto? Ele perguntou com a caneta pairando sobre o papel. Totalmente. O imóvel está 100% no meu nome, anterior ao casamento. Ela não tem poder legal para impedir a venda. Eu garanti. Era a única coisa que me dava força naquele momento. A legalidade estava do meu lado. O processo de avaliação foi uma loucura. Eu tinha que inventar desculpas para Patrícia e Camila. Eu dizia que tinha que sair para reuniões com clientes importantes. Marcelo vinha durante a semana, quando Patrícia estava no trabalho e Camila na escola. Ele tirava as fotos em 5 minutos, com a promessa de que só mostraria a fachada e a planta interna para os compradores em potencial, sem divulgar o endereço exato. O tempo passou como um relógio de areia. Eu estava morando com 2 pessoas que eu odiava, mas que não tinham ideia do terremoto que eu estava causando. Patrícia, vendo meu comportamento mais distante e quieto, até tentou ser mais carinhosa. Você está tão calado, Gus. O que houve? Você está me evitando? Estresse no trabalho, Patty. Muita pressão. Eu mentia. E ela aceitava. Ela não queria ver a verdade. A verdade é que a indiferença dela em relação ao abuso da filha tinha me matado por dentro, e eu estava ocupado demais planejando a minha fuga. Camila, depois daquele dia fatídico, agiu como se nada tivesse acontecido. Ela me pedia carona, pedia dinheiro. O desprezo dela era tão natural quanto respirar. E cada pedido dela era um prego a mais no caixão da nossa vida em comum. Em 45 dias, Marcelo me ligou. Eu estava no meu escritório, que era o quartinho de bagunça, onde eu me escondia para trabalhar. Gustavo, conseguimos. Pagamento à vista. Um casal de São José dos Campos. Eles amaram a casa. Eles querem a casa mobiliada, se possível, o que aumenta o valor final, e querem fechar tudo em 10 dias. E a condição deles é entrar em 30 dias após a assinatura. 30 dias. O prazo perfeito. Eu teria tempo para ir embora e elas teriam 1 mês para entender o que estava acontecendo e se virarem. Fechado, Marcelo. Vamos assinar. Eu disse. Minha voz estava calma, mas minhas mãos tremiam. Eu estava prestes a explodir a vida delas. O próximo passo era me organizar. Eu vendi a maior parte dos móveis para o casal, o que facilitou a mudança e engordou um pouco o saldo. Eu só precisava de poucas coisas. Minhas roupas, documentos, o violão e o computador. Eu comprei uma passagem só de ida para Maceió, Alagoas. Eu tinha um amigo de faculdade lá, que me garantiu que eu poderia ficar no chalé dele, na praia por um tempo, enquanto eu me ajeitava. Eu precisava de mar, de sol, de uma vida onde eu não fosse obrigado a sustentar o luxo de uma adolescente ingrata. Os 10 dias seguintes foram a simulação mais difícil da minha vida. Eu estava vivendo uma mentira 24 horas por dia. Patrícia e Camila não faziam ideia de que eu estava contando as horas para sumir. Elas agiam normalmente, o que para elas significava. Patrícia via novela na sala, enquanto Camila ficava no quarto, só descendo para pedir comida ou me dar ordens. Eu comecei a empacotar minhas coisas à noite, depois que todos dormiam. Fui metodológico.
As caixas ficavam no meu carro, trancado na garagem. Eu dizia a Patrícia que estava levando livros velhos para doação, ou que estava organizando o quartinho de bagunça. Ela nem perguntava. A indiferença dela era meu melhor disfarce. O peso na consciência era constante. Eu olhava para a Patrícia, dormindo ao meu lado, e pensava: você é uma boa mulher, Patty, mas a sua cegueira com a Camila vai custar caro para nós dois. Eu sentia pena dela, mas não o suficiente para desistir. A dor de ficar era maior do que a dor de ir. Eu precisei resolver a questão da notificação. Conversei com o Marcelo, o corretor. Marcelo, o contrato já foi assinado. O dinheiro está na conta. O que eu preciso agora é de um favor. O casal novo tem 30 dias para entrar, certo? Eu preciso que a notificação formal, aquela que dá o prazo legal para a desocupação, seja entregue só depois que eu sair. Eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Marcelo coçou a barba. Gus, a lei é clara. O novo proprietário tem que notificar. Eu posso segurar a entrega física da notificação por uns dias, mas a data legal conta a partir da assinatura no cartório. O casal novo já sabe que vai ter que lidar com a situação familiar. Eu sei, mas eu preciso de pelo menos 5 dias de vantagem. Eu vou viajar, e a notificação tem que chegar na mão delas, depois que eu estiver na estrada. Eu não quero uma briga de gritos na sala antes de ir. Ele concordou, meio relutante. Ele faria um acordo com o casal comprador para que o documento fosse enviado por AR, aviso de recebimento, via Correios, mas só seria postado na terça-feira, 4 dias depois da minha partida planejada. Com o prazo de entrega dos Correios, a notificação chegaria no final da semana seguinte. Com isso resolvido, eu marquei minha partida para uma sexta-feira de manhã. Eu precisava de um dia inteiro para dirigir o máximo possível, antes de Patrícia e Camila sentirem minha falta. A quinta-feira à noite foi a última noite. Estávamos na sala. Patrícia assistia a um telejornal e Camila estava no sofá, com os pés em cima da mesa de centro, grudada no celular. Eu estava lendo um livro, fingindo concentração, mas eu sentia a casa vibrar com o peso do meu segredo. Gus, amanhã você vai na loja de material de construção buscar aquele lustre que eu pedi? Patrícia perguntou sem tirar os olhos da TV. Acho que não vai dar, Patty. Tenho uma reunião muito cedo em São Paulo amanhã. Vou ter que sair antes das 6. Eu respondi, com a voz mais firme que pude. Não era mentira. Eu ia para São Paulo, mas só para pegar a rodovia Dutra e sumir para o Nordeste. Camila nem levantou a cabeça. Ah, que bom! Pelo menos não vou ter que ouvir você reclamando do barulho da minha música de novo. Eu fechei o livro, devagar. Essa foi a minha despedida. Uma frase de desprezo. Não havia mais nada ali para eu salvar. Eu subi, tomei um banho longo e me deitei. Olhei para Patrícia, que dormia de costas para mim. Eu pensei em deixar uma carta, mas desisti. Cartas geram discussão, justificativas. Eu queria silêncio. Eu queria que elas sentissem o impacto do vazio, não de palavras bonitas. Às 4h30 da manhã, o despertador tocou baixo, vibrando debaixo do meu travesseiro. Patrícia nem se mexeu. Levantei, me vesti com a roupa mais confortável para a estrada e dei uma última olhada no quarto. Peguei a carteira, o celular e a chave do carro. Desci as escadas na ponta dos pés. A casa estava escura, fria. Fui até a cozinha e peguei uma garrafa de água. Olhei para a geladeira cheia de comida que eu tinha comprado. Olhei para a mesa onde Patrícia deixava a correspondência dela. Tudo parecia normal, fixo no tempo. Passei pela sala. A mochila de Camila, cheia de livros caros, estava jogada no chão, esperando que alguém a pegasse. Eu não peguei. Abri a porta da garagem. Entrei no carro. O porta-malas já estava lotado com a minha vida reduzida. O carro era velho, mas confiável. Liguei o motor, que roncou um pouco mais alto do que eu gostaria. Engatei a ré, saí e fechei o portão eletrônico com o controle remoto. Parei na esquina, olhando para a casa. A casa que eu comprei, que eu paguei, que eu consertei. A casa que me roubou a paz por 7 anos. Adeus. Eu sussurrei para o vidro e pisei no acelerador. Dirigi por Campinas, vendo o sol nascer sobre os prédios que eu tanto detestava. Quando peguei a Dutra, sentido Rio de Janeiro, e vi a placa indicando Nordeste, senti um alívio físico, como se tivessem tirado um peso de 10 quilos das minhas costas. Eu dirigi o dia inteiro. Não liguei o rádio. Só o barulho do motor e o silêncio da minha cabeça. Eu precisava processar que eu tinha, de fato, feito isso. Que eu tinha traído Patrícia, sim, mas que eu tinha me salvado. À noite, parei num posto de estrada em Minas Gerais.
Mandei uma mensagem de texto para Patrícia. Simples, direta, sem drama. Pati. Decidi ir embora. Não estava dando mais. Vendi a casa. Preciso de paz. Não me procure. Vou te ligar em breve para acertar as questões financeiras pendentes. Eu não esperei a resposta. Eu desliguei meu celular e o joguei no porta-luvas. Eu não queria ser tentado a ler o que ela diria. Eu sabia que seria uma mistura de raiva, súplica e, inevitavelmente, culpa. Eu não podia vacilar. Naquele momento, eu era só Gustavo, 38 anos, fugindo da sua própria vida. A viagem durou 3 dias. Entrar no Nordeste foi como atravessar uma fronteira mágica. O ar mudou, o sol era mais forte, as cores eram mais vivas. Eu cheguei em Maceió exausto, mas renovado. Meu amigo, o Ricardo, me esperava no chalé. Era um lugar pequeno, simples, de frente para o mar. Não tinha a opulência do condomínio de Campinas, mas tinha uma coisa que valia mais do que qualquer luxo: o som das ondas. Gus, cara, você parece que viu um fantasma. O que aconteceu? Ricardo me abraçou. Longa história, Rick. Longa história, eu disse, jogando as chaves na mesa. Eu troquei Campinas por isso aqui, e troquei a minha sanidade de volta. Ricardo, sendo um bom amigo, não pressionou. Ele me deu uma cerveja gelada e me deixou em paz. Eu passei os primeiros dias em Alagoas desligado do mundo. Eu ligava o celular apenas uma vez por dia, de madrugada, para conferir se o dinheiro da venda da casa estava seguro na minha conta. Estava. Eu ignorei as dezenas de mensagens e ligações de Patrícia. Eu precisava de tempo para me reconstruir antes de encarar o furacão. Eu sabia que a notificação de despejo chegaria na mão delas por volta da próxima sexta-feira. Eu tinha saído na sexta passada. Patrícia achava que eu estava só em São Paulo, talvez num hotel, esfriando a cabeça. Ela não tinha noção de que eu estava a 2.500 quilômetros de distância, começando uma nova vida. Na terça-feira, Patrícia começou a ficar realmente nervosa. Ela me mandou um áudio, a primeira mensagem que eu ouvi. A voz dela estava tensa, mas ainda não desesperada. Gustavo, você precisa voltar. A Camila está surtando, ela não tem como ir para a aula de inglês. E você sumiu com o cartão de crédito extra. Eu não sei onde você está, mas isso é infantilidade. Vende a casa? Que história é essa? Você está brincando comigo? Volta, a gente conversa. O áudio dela confirmava o que eu já sabia. A preocupação dela era com a logística da Camila, não com o meu sofrimento. Ela ainda estava no modo arrumar o problema. Eu deletei o áudio e continuei caminhando na areia. Na quinta-feira, o tom mudou. Patrícia me ligou. E dessa vez, eu atendi. Eu estava pronto para o confronto. Onde você está, Gustavo? A voz dela era um misto de raiva contida e medo. Estou bem, Patrícia. E longe? Longe onde? Você está em São Paulo? Eu fui na sua empresa. Eles disseram que você pediu afastamento por tempo indeterminado. O que você fez, Gustavo? Eu fiz o que a sua filha mandou eu fazer. Eu vendi a casa, Patrícia, e eu sumi. Houve um silêncio pesado. Eu podia ouvir a respiração dela do outro lado da linha. Você vendeu? Como assim? A casa é nossa, Gustavo. Você não pode fazer isso sem o meu consentimento. A casa é minha, Patrícia. Sempre foi. E você sabe disso. Eu comprei antes de você. O financiamento estava todo no meu nome. Eu só fiz a transferência legal do imóvel. O dinheiro da venda está seguro. Eu vou te dar uma parte, o que é justo pelo tempo que você investiu nas despesas diárias. Mas o imóvel era meu patrimônio. Mas onde a gente vai morar? O medo finalmente perfurou a raiva. Vocês têm tempo, Patrícia. Eu não queria que fosse assim, mas eu não aguentava mais. A notificação de despejo deve chegar aí amanhã ou depois. O novo proprietário deu 30 dias para vocês se mudarem. 30 dias? Gustavo, você está louco. A Camila está no meio do vestibular. Eu não tenho condições de alugar um lugar decente para morar em 30 dias, muito menos neste bairro. Ela começou a chorar. Um choro histérico. Você arruinou a nossa vida. Você fez isso de propósito. Eu fiz isso para salvar a minha vida, Patrícia. Você e Camila me transformaram num caixa eletrônico descartável. Eu tentei falar com você por anos, Pati. Eu disse que precisávamos de limites, que a Camila estava me tratando mal. Você ignorou. Você me deixou sozinho nesse inferno. Não é justo, eu sou sua esposa. Você não pode simplesmente me deixar na rua por causa de uma briga com a Camila. Não foi uma briga, Patrícia. Foi 7 anos de abuso, culminando com a sua filha me mandando sumir da casa que eu paguei. Eu fiz exatamente o que ela pediu. E não, eu não te deixei na rua.
Você tem um salário. Você tem a sua família. A Camila tem que aprender que o luxo tem um custo, e esse custo era a minha paz. E eu não pago mais. Eu desliguei o telefone. Eu estava tremendo, mas o que eu sentia era mais alívio do que culpa. A bomba tinha explodido. Agora era com elas. Na sexta-feira eu liguei meu computador e decidi ver as notícias de Campinas, só por desencargo de consciência. Nada. O mundo continuava girando, mas o mundo delas tinha parado. No final da tarde, recebi uma mensagem no WhatsApp. Não era de Patrícia, era de Camila. Você é um monstro. Como você fez isso com a gente? A notificação chegou. Eles querem a casa em 30 dias. Onde você está? Você não pode fazer isso com minha mãe. A mensagem estava toda em caixa alta. Não havia arrependimento, apenas indignação por ter o luxo ameaçado. O foco dela não era a minha dor, mas o despejo. Eu não respondi. Deixei ela ferver. Patrícia me ligou novamente no sábado, com a voz embargada e cheia de pânico. Ela não estava mais histérica, estava prática, tentando encontrar uma solução que não existia. Gustavo, por favor, me escuta. Eu já liguei para 3 advogados. Eles disseram que como a casa é anterior ao casamento e a gente não fez comunhão total, não há o que fazer. Você tem que desfazer isso. Onde você está? Eu posso ir aí. A gente aluga outro lugar, mas você tem que voltar e ajudar a gente. Não, Patrícia, eu não vou voltar. Eu não vou desfazer nada. O contrato é irreversível. O dinheiro está no meu nome. Eu vou te mandar a parte que é sua por direito. Mas eu não sou mais responsável por você ou pela Camila. Mas e a Camila? Ela não tem culpa de nada. Ela é só uma criança. Ela tem 17 anos, Patrícia, e ela me mandou sumir. Eu não sou mais o pai dela. Eu sou o cara que sustentou o luxo dela por 7 anos e agora está livre. Você tem 30 dias para encontrar um apartamento pequeno, Patrícia. Um que caiba no seu orçamento. E eu sugiro que você comece a procurar agora. Você está me punindo por causa da Camila. Você está se vingando. Não, Pati, eu estou me escolhendo. Eu estava morrendo lentamente naquela casa. Eu não te culpo pelo seu amor cego pela sua filha, mas eu não sou obrigado a pagar o preço por ele. Eu vou mandar o dinheiro para você na segunda-feira. Depois disso, você está por conta própria. Eu desliguei de novo e apaguei o número dela. Eu precisava desse corte limpo. O que me doeu de verdade não foi o choro dela, mas a constatação de que ela estava mais preocupada em manter o padrão do que em entender a minha exaustão. A casa era o símbolo do meu fracasso e da minha prisão. E agora ela estava livre. Eu comecei a trabalhar em Maceió. Eu montei um pequeno escritório no chalé do Ricardo e retomei meus freelas de TI, trabalhando remotamente. A diferença era que agora eu trabalhava olhando para o mar, e não para as contas que Patrícia e Camila empilhavam na minha mesa. Na segunda-feira, fiz a transferência. Calculei um valor generoso, o suficiente para ela alugar um apartamento simples por pelo menos 6 meses, dando tempo para ela se reestruturar sem pânico. Eu não era um monstro completo, apenas um homem que se cansou de ser explorado. Eu recebi uma última mensagem de Patrícia, um dia depois. Ela não agradeceu pelo dinheiro. Ela só me enviou uma foto. A foto era da entrada do condomínio, com uma caixa de papelão no chão. Dentro da caixa, o violão empoeirado, a coleção de LPs e as fotos da minha mãe que eu tinha esquecido de levar na pressa. Seu lixo, não queremos nada seu. Suma de vez. Dizia a legenda, enviada por Patrícia. Eu olhei para a foto. Elas tinham jogado minhas coisas na rua. O violão que eu amava, as fotos da minha mãe. Isso me atingiu mais forte do que qualquer grito. Não era só a casa, era a desumanidade. Eu respirei fundo e liguei para o Marcelo. Marcelo, preciso de um favor. Liga para o zelador do meu antigo condomínio. Pede para ele recolher uma caixa que está na portaria. São algumas coisas pessoais. E diz para ele mandar por Sedex para o endereço que eu vou te passar. Eu pago o custo. E por favor, não diga quem sou eu. Diga que é um familiar. Eu precisava recuperar aquelas lembranças. E eu precisava de paz. Eu sabia que o próximo mês seria o inferno na terra para elas. 30 dias para sair de um condomínio de luxo em Campinas e se enfiar em algum lugar. Patrícia não estava acostumada a apertar o cinto. Camila nunca tinha pego um ônibus na vida. A realidade estava prestes a morder. Eu não estava lá para ver, mas eu podia imaginar o caos. Camila provavelmente chorava e gritava, culpando Patrícia por ter casado com um egoísta como eu.
Patrícia provavelmente estava ligando para todas as amigas, tentando arrumar um apartamento, humilhada por ter que sair da casa que ela ostentava como dela. O que eu sabia, de fato, era que a mudança estava sendo um choque de realidade brutal para Camila. Ela teria que se mudar para um bairro mais simples, a escola particular cara estaria fora de cogitação, e o cartão de crédito ilimitado tinha sido cortado. Ela teria que, pela primeira vez na vida, lidar com a falta. Eu comecei a dormir bem de novo. O cheiro de marisia e a brisa da noite eram o meu novo calmante. Eu não me arrependia. Eu tinha feito a única coisa possível para não enlouquecer. Quase 30 dias depois, Patrícia me mandou uma mensagem curta, sem raiva, apenas com resignação. Estamos de saída hoje. Alugamos um apartamento na Vila Industrial. É pequeno. A Camila está inconsolável. Vila Industrial. Eu conhecia. Era um bairro de classe média baixa, longe do centro de Campinas, bem diferente do condomínio. Eu visualizei a cena. Patrícia tentando empilhar a vida de luxo delas num apartamento minúsculo, e Camila, a rainha mimada, tendo que conviver com a falta de espaço e a vizinhança barulhenta. Eu não respondi. Eu só olhei para o mar e senti o sol na minha pele. Eu tinha pago o preço da minha paz, e agora elas pagavam o preço da sua indiferença. Eu ainda precisava conversar com Patrícia sobre o divórcio. Eu não podia fugir disso para sempre. Mas por enquanto, eu estava em Alagoas, e o silêncio era o meu maior luxo. Eu estava livre, e pela primeira vez em anos, eu estava pronto para recomeçar. Mas eu sabia que a história não tinha acabado. Patrícia era orgulhosa demais para aceitar a derrota. E Camila, a rainha destronada, com certeza tentaria arrumar um jeito de me fazer pagar pelo despejo inesperado. Eu só esperava que a distância fosse o suficiente para me proteger do próximo ataque. Eu tinha levado o chão delas. E elas nunca me perdoariam por isso. O que viria agora seria a real batalha. Se você está acompanhando essa história, eu espero que você entenda que a gente só toma uma atitude drástica quando o corpo e a mente dão sinais de falência. A gente só foge quando não há mais como lutar. E eu fugi. Mas fugir não é o mesmo que desistir. É escolher a sua vida. Eu te peço de novo, se inscreve no canal e deixa um comentário. Eu preciso saber que essa história de recomeço está chegando em quem precisa ouvir. Me diz de que cidade você está assistindo e o que você faria no meu lugar. Eu preciso dessa conexão enquanto eu me acostumo com a vida em Maceió. A vida no chalé era simples. Eu acordava com o sol, trabalhava até a hora do almoço e passava a tarde na praia. Eu estava em contato com o Ricardo, que me arrumou uns contatos de freelas locais, pequenas empresas de turismo que precisavam de um consultor de TI. O dinheiro era menor, mas o estresse era zero. Eu ainda tinha o dinheiro da venda da casa, o que me dava uma boa folga. Eu estava investindo em mim, voltando a tocar violão, lendo. Eu estava voltando a ser o Gustavo que Patrícia tinha conhecido, antes de eu virar o provedor exausto. Cerca de 2 meses depois da minha fuga, Patrícia me ligou. Eu atendi. A voz dela estava diferente, cansada, sem o tom de ataque. Gustavo, eu preciso falar com você sobre o divórcio. O advogado disse que é melhor resolvermos amigavelmente. Concordo, Patrícia. Eu já tenho um advogado aqui em Maceió. Podemos fazer tudo por procuração, sem a necessidade de eu voltar a Campinas. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado agora, Gustavo. O valor que você mandou foi quase todo usado para o depósito e o primeiro aluguel do apartamento. A escola da Camila é caríssima. Patrícia, a Camila não precisa estudar na escola mais cara de Campinas. Ela está no último ano, pode terminar em uma escola pública ou numa particular mais modesta. Você tem que cortar gastos. É fácil para você falar morando aí na praia. Você não está vendo a humilhação que a gente está passando. O apartamento é minúsculo. A Camila tem que dividir o quarto com a bagunça. Ela está surtando. Ela está reprovando nas matérias por causa do estresse da mudança. Eu senti um leve aperto no peito, mas me mantive firme. Ela está reprovando porque ela nunca teve que lidar com a realidade, Patrícia. Ela precisa crescer. O estresse é o preço do luxo que ela exigia. Eu sinto muito que você esteja passando por isso, mas eu não vou voltar atrás. Você não entende. A Camila me odeia agora. Ela diz que a culpa é minha por ter casado com você. Ela me trata mal, Gustavo. Ela me trata como lixo. Eu não sei o que fazer. A ironia era palpável. Camila estava tratando a mãe do mesmo jeito que tratava o padrasto. Patrícia estava provando do próprio veneno, finalmente entendendo o inferno que eu vivi. Patrícia, você tem que impor limites nela. Você tem que ser a mãe, não a amiga.
Eu não consigo, ela é minha filha única, eu tenho medo de perder ela. Você já perdeu, Patrícia. Você perdeu ela para o egoísmo e para o mimado. E você quase me perdeu junto. Você precisa de terapia. E ela precisa de choque de realidade. Eu vou bancar os custos do divórcio. Vou mandar o contato do meu advogado para você. Resolva isso. Eu não quero mais contato com você, a não ser o estritamente legal. Eu não mencionei o episódio das minhas coisas jogadas na rua. Não valia a pena. Aquele ato de desrespeito final só solidificou minha decisão. Desliguei. Eu sabia que Patrícia estava sofrendo, e isso era triste, mas era o sofrimento necessário para que ela acordasse. O custo do meu resgate foi o preço da liberdade dela. O divórcio foi rápido e sem atritos. Eu cedi a ela o que era justo pela união, e ela não contestou a posse da casa, porque sabia que não tinha base legal. Eu me mudei do chalé do Ricardo para uma casinha alugada, ainda perto da praia. Eu tinha minha paz, eu tinha meu trabalho, eu tinha o mar. A vida seguiu. Eu não procurei saber de Camila. Eu não queria saber. Mas a realidade, ela é uma cobra que sempre volta para picar, mesmo quando você está a milhares de quilômetros de distância. E eu estava prestes a descobrir que Camila não tinha simplesmente aceitado a perda do seu trono. Ela estava arquitetando o seu próximo movimento, e ele atingiria Patrícia de uma forma que nem eu esperava. E o pior, Patrícia, na sua cegueira eterna, me culparia por isso também. A história da rainha destronada estava apenas começando a ficar feia de verdade. Eu estava livre do estresse financeiro e emocional, mas eu não estava livre do drama que eu tinha deixado em Campinas. E a notícia que Patrícia me daria na próxima ligação me faria questionar se eu tinha feito a coisa certa, ou se eu apenas adiei o desastre. Eu estava vivendo minha paz, mas o caos delas ainda me perseguiria. Eu peguei meu violão, aquele que o zelador mandou pelo Sedex, e comecei a tocar. A música era lenta, melancólica. Eu tinha trocado o luxo pela paz, mas a paz tinha o gosto amargo do remorso por Patrícia. Mas o remorso não era forte o suficiente para me fazer voltar. Nunca mais. Eu estava pronto para a próxima fase, para a próxima ligação de Patrícia, que eu sabia que viria, cheia de novas tragédias causadas pela filha que ela se recusava a educar. Eu só esperava que, dessa vez, ela tivesse aprendido a lição. Mas eu duvidava. Pessoas cegas pelo amor materno raramente enxergam a verdade, mesmo quando ela está estampada num bilhete de despejo. Eu me sentei na varanda, olhando para o horizonte azul de Alagoas. Eu tinha quebrado o ciclo. Mas o ciclo delas continuava, e agora, sem o meu dinheiro para amortecer a queda, o que viria agora seria a realidade nua e crua. E eu esperava, de verdade, que elas sobrevivessem a ela. Eu tinha sobrevivido à minha prisão, era a vez delas. Continua na parte 3. OBS. No texto final, esta frase será removida, mantendo a fluidez da narrativa. Eu me sentei na varanda, olhando para o horizonte azul de Alagoas. Eu tinha quebrado o ciclo. Mas o ciclo delas continuava, e agora, sem o meu dinheiro para o amortecer a queda. O que viria agora seria a realidade nua e crua. E eu esperava, de verdade, que elas sobrevivessem a ela. Eu tinha sobrevivido à minha prisão. Era a vez delas. Os meses passaram e o divórcio foi finalizado. Foi um processo frio, assinado por procuração. Patrícia não tentou reverter a venda, porque, como os advogados disseram, não havia base legal. Eu enviei a ela o que era justo e legalmente devido, e fechei a porta. Minha vida em Maceió se estabilizou. Eu aluguei uma casa maior, ainda perto do mar, e montei minha consultoria de TI remotamente. Eu estava ganhando menos do que em Campinas, mas o custo de vida era infinitamente menor, e o estresse tinha desaparecido. Eu podia respirar. Eu não tinha mais que me preocupar com faturas de cartão de crédito de R$ 1.000 por mês em delivery, ou com a próxima crise de uma adolescente mimada. Eu tinha paz, mas não tinha esquecimento. Eu pensava em Patrícia de vez em quando. Não com rancor, mas com uma tristeza lenta. Ela era uma vítima da própria cegueira. O silêncio durou quase 7 meses. 7 meses de paz absoluta. Até que o telefone tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Hesitei, mas atendi. Gustavo, é a Patrícia. A voz dela estava irreconhecível. Não havia raiva, nem histeria. Apenas um cansaço profundo, como se ela tivesse carregado um peso por muito tempo e finalmente tivesse desabado. Oi, Patrícia. O que houve? Eu não queria ligar, juro, mas eu não tenho mais para quem correr. Você precisa saber o que aconteceu. E eu preciso que você entenda que a culpa é sua.
A última frase, a acusação familiar, me fez apertar o maxilar. Eu sabia que ela não tinha mudado. Patrícia, se você ligou para me culpar, eu vou desligar. Eu já te disse, eu me salvei. Não, espera, não desliga, é a Camila, ela largou a escola. Eu respirei fundo, olhando para o mar lá fora. Isso era previsível, Patrícia. Ela nunca gostou de estudar. Ela gostava do status de ir à escola cara. Não é só isso, Gustavo. Ela largou a escola há 3 meses e não me disse nada. Ela estava saindo de manhã, mas ia para o shopping. Ela arrumou um emprego numa loja de roupas. Ela está trabalhando de vendedora. Eu demorei a processar. Camila, a rainha do delivery e das roupas de marca, trabalhando como vendedora. A realidade tinha mordido de verdade. E qual o problema, Patrícia? É um trabalho honesto. Ela tem 18 anos agora. Ela precisa aprender o valor do dinheiro. O problema é que ela está morando na casa do namorado, Gustavo. Aquele garoto da escola nova que nem tem emprego fixo. Ela saiu de casa há 2 semanas. Ela só me mandou uma mensagem dizendo que não aguentava mais o nosso apartamento, que era humilhante e que ela ia morar com alguém que não a fizesse passar vergonha. Senti um frio na espinha. Não era o fim do luxo que a incomodava. Era a humilhação de ter que viver uma vida normal. E o que você fez? Perguntei. Eu fui lá, Gustavo. Eu tentei trazer ela de volta, mas ela disse que a culpa é minha por ter deixado você vender a casa. Ela disse que se a gente ainda morasse no condomínio, ela teria paz para estudar para o vestibular. Ela me disse que eu estraguei a vida dela por ter casado com você e que agora ela tem que se virar. Patrícia começou a chorar, um choro sem força. Ela está me tratando como lixo, Gustavo, do mesmo jeito que ela tratava você. Ela não me respeita mais, e ela não volta. O silêncio na linha era pesado. Eu podia visualizar a cena. Patrícia, sozinha no apartamento pequeno, o quarto de Camila vazio, a realização brutal de que sua filha a desprezava. Eu sinto muito, Patrícia, eu disse, e dessa vez era sincero. Eu sentia pena dela, a mãe que perdeu o controle total da filha. Não sinta, Gustavo. Entenda. Você fez isso. Você tirou a estabilidade dela. Você sabia que ela era sensível. Você não podia ter feito isso no ano do vestibular. Se a gente não tivesse sido despejado, nada disso teria acontecido. A raiva voltou, fraca, mas presente. Eu fechei os olhos. Lá estava de novo. A negação. A incapacidade de ver a própria responsabilidade. Patrícia, escuta o que você está dizendo. Você está me culpando pela irresponsabilidade da sua filha. Você está me culpando pela sua incapacidade de impor limites nela. Eu não destruí a vida da Camila. A Camila destruiu a minha vida naquela casa, e você assistiu de camarote, Patrícia. Eu te avisei por anos. Eu implorei por ajuda. Você preferiu defender o luxo dela e o seu conforto. A Camila não largou a escola e fugiu por causa do despejo. Ela fez isso porque ela é uma adulta que nunca foi ensinada a lidar com a frustração. Ela sempre fugiu do problema, e agora ela está fugindo de você. Minha voz estava firme, sem gritos. Era a voz da verdade que ela nunca quis ouvir. Ela te trata como lixo porque foi isso que você permitiu que ela fizesse comigo por 7 anos. Você modelou esse comportamento. Você mostrou a ela que o provedor da casa era descartável. E agora, ela te descartou também. A única coisa que eu fiz foi dar a ela o que ela pediu. Eu sumi e levei a casa que sustentava a ilusão dela junto. Patrícia soluçou. Você é frio, Gustavo. Você é um monstro egoísta. Talvez. Mas eu sou um monstro em paz, Patrícia. E você é a mãe que perdeu a filha porque nunca quis ser mãe de verdade. Você quis ser a amiga que a sustentava. Agora você tem a sua liberdade de volta, assim como eu. Use-a para se reconstruir. Não use para me ligar e me culpar. Mas e o que eu faço agora? Ela perguntou, a voz quebrada. Você liga para um terapeuta, Patrícia. E você aceita que a Camila tem 18 anos e tomou uma decisão de adulto. Você não pode resgatá-la se ela não quiser ser resgatada. E eu não sou mais seu marido. Eu não sou mais o provedor. Eu não sou mais seu socorro. Eu não vou voltar para Campinas e eu não vou ajudar a resgatar a Camila. Eu esperei um momento, garantindo que ela tivesse absorvido cada palavra. Eu espero que você se cuide, Patrícia, mas essa é a última vez que a gente conversa. Eu não posso mais ser arrastado para o seu drama. Eu desliguei o telefone. Dessa vez, eu não o joguei no porta-luvas. Eu o coloquei na mesa e o observei por alguns minutos. Eu tinha terminado. Totalmente. O remorso que senti por Patrícia se dissipou, substituído por uma clareza gelada. Ela nunca iria assumir a responsabilidade.
Ela precisaria de um culpado, e eu seria esse culpado para sempre. E tudo bem. Eu podia viver com a culpa, desde que vivesse em Alagoas. Nos meses seguintes, Patrícia não ligou mais. Eu mudei meu número de celular, apenas para garantir a blindagem. Eu recebi apenas uma carta do advogado dela, confirmando que a documentação do divórcio estava 100% finalizada. Eu me dediquei ao trabalho e à minha nova vida. Conheci pessoas novas, comecei a namorar uma professora de história local que amava o mar tanto quanto eu. Ela era simples, pé no chão, e não tinha luxos. Era exatamente o que eu precisava. Um ano depois, eu estava sentado no meu escritório em Maceió, revisando um contrato de consultoria. O sol entrava pela janela e o cheiro de maresia era constante. A vida era boa. Eu decidi, por curiosidade mórbida, fazer uma busca rápida no LinkedIn. Digitei o nome de Patrícia. Ela tinha mudado de emprego. Deixou o escritório de advocacia onde trabalhava há anos. Agora, ela era gerente de vendas em uma loja de departamento. O salário era menor, mas parecia mais estável. Fiz uma busca por Camila. Nada no LinkedIn. Mas encontrei o perfil dela em uma rede social de fotos. A Camila, de 19 anos, não era mais a garota de luxo. Ela estava magra, o cabelo desbotado. As fotos eram de um pequeno apartamento desorganizado. Ela estava trabalhando na loja de roupas e o namorado estava desempregado. A ostentação tinha sumido, substituída por legendas sobre como é difícil pagar as contas. Eu não senti alegria ou vingança, senti apenas a confirmação. Ela estava vivendo a vida que eu teria que viver se tivesse ficado, pagando o preço do luxo dela. Eu fechei o computador. A história delas estava seguindo o curso natural que Patrícia tentou desviar por anos. Eu tinha sido o catalisador, o terremoto que forçou a mudança. Eu vendi a casa, e com ela, vendi a ilusão, e o preço foi a minha liberdade. Eu me levantei e fui para a praia. O mar estava calmo naquele dia. Eu peguei um punhado de areia e deixei escorrer pelos meus dedos. Aquele era o meu novo chão. Eu não era mais Gustavo, o caixa eletrônico. Eu era só Gustavo, o homem que escolheu a paz. A história terminou ali, para mim. Com o som do mar lavando a areia e o silêncio que finalmente havia voltado para a minha vida. Eu entendi que no fim, a maior vingança não era a destruição delas, mas a minha própria reconstrução. E eu tinha conseguido. E essa é a minha história. É uma história sobre o ponto de ruptura, sobre o momento em que você percebe que a única maneira de salvar a si mesmo é causando um trauma em quem te sufoca. Eu sei que o que eu fiz foi brutal, mas eu não me arrependo. Eu troquei o luxo e o estresse por uma vida simples, de frente para o mar. E eu finalmente sou eu de novo. Eu espero que, de alguma forma, Patrícia e Camila também encontrem o caminho delas, mesmo que seja o caminho duro. Se você chegou até aqui, eu te agradeço por ter acompanhado essa jornada. Eu espero que essa história sirva de alerta para quem está vivendo um relacionamento onde o seu valor é medido pelo seu salário e não pelo seu esforço. Não espere chegar no seu limite. Não espere que alguém te mande sumir para você tomar uma atitude. Eu precisei de um empurrão cruel da minha enteada para finalmente me salvar. Me conta nos comentários. Você já teve que tomar uma decisão drástica, que parecia egoísta, mas que salvou a sua vida? Eu adoraria saber a sua perspectiva. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Me ajuda a continuar contando essas histórias de vida real. Eu estou aqui em Maceió, mas a minha história é a história de muita gente no Brasil. Até a próxima.